A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Da vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, com força. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cante pela cruz. Pela cruz me chamou, traiu e eu, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Lucas 4, de 1 até o verso 13. Talvez a sua Bíblia tenha um texto um pouco diferente da minha Bíblia, não tem problema.
mesmo assim sei que você poderá acompanhar. Ouça, porque esta é a voz de Deus, é a palavra de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Hoje pela manhã, utilizamos este mesmo texto, que narra a tentação de Jesus no deserto, e falamos sobre como a Bíblia esteve sempre presente na vida, no ministério do Senhor Jesus, e como ele considerava as Escrituras Sagradas importantíssimas. E Jesus então cita aqui, em todas as defesas, em todas as respostas, todas as vezes que ele argumenta contra o inimigo, exatamente textos que Jesus extrai das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, da voz de Deus. E nesta noite eu quero continuar neste texto, mas quero agora chamar sua atenção para este tema: a eficácia da Palavra de Deus. Porque Jesus utiliza as Escrituras, ele cita textos do Antigo Testamento, ele cita passagens deixadas pelos profetas, a Bíblia, a Palavra de Deus, justamente como uma arma para a sua defesa, mas também uma arma para atacar e para vencer o inimigo. Diz a Bíblia, no final do texto que lemos, no verso 13, que depois de algumas investidas contra Jesus, e Jesus utilizando de uma maneira muito hábil a Palavra de Deus, Satanás se ausentou dele por algum tempo. Isso significa que depois, outras vezes, Satanás retornou em outros momentos do ministério de Jesus, justamente para tentar derrubá-lo e inviabilizar o plano de Deus em Jesus, seu Filho, para a nossa salvação. A palavra-chave aqui no tema desta mensagem é exatamente a palavra eficaz. Porque eu quero, nos próximos minutos, chamar a sua atenção para este tema, a eficácia da Palavra de Deus. Mas o que significa isso? A eficácia das Escrituras Sagradas, a eficácia da Bíblia. Ora, eficaz é algo que possui eficácia, ou seja, a capacidade de desenvolver resultado efetivo e seguro. Assim é a Bíblia. Eficaz, algo que não falha. Eficaz, algo que tem validade. A eficácia da Palavra de Deus. A palavra eficaz significa seguro, útil, porque consegue realizar com perfeição o seu propósito, o seu objetivo, e como está escrito, não volta vazia, jamais, porém cumpre os seus propósitos, sempre, em todo o tempo. A Bíblia, a Palavra de Deus, é exatamente assim, queridos, eficaz. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus,
foi extremamente eficaz naquele dia, quando Satanás várias vezes tentou Jesus, e ela continua sendo a mesma hoje, e continua sendo tão eficaz quanto era nos dias de Jesus, pois é a voz de Deus falando a nós. A Bíblia Sagrada é eficaz hoje na minha vida e é também eficaz hoje na sua vida. O texto que nós lemos é muito interessante. Ele narra um dia marcante do ministério de Jesus. Ele foi ao Rio Jordão, encontrou-se com João, que estava pregando uma mensagem de arrependimento. E Jesus se aproxima e diz: João, eu quero ser batizado. Porque João, na sua mensagem de arrependimento, dizia para que as pessoas se arrependessem e fossem batizadas. E João acha estranho, porque quando Jesus se aproxima, certamente que alertado e orientado pelo Espírito Santo de Deus, João percebeu de imediato que estava ali o Messias. Ora, o Messias se arrepender e ser batizado? Não havia nenhuma lógica no entendimento de João. Mas Jesus insiste e diz: eu quero ser batizado para que se cumpra a palavra. E então ele é batizado. A Bíblia diz que uma voz do céu exclama: eis o meu filho amado. E imediatamente depois do seu batismo, diz a Bíblia, e Lucas, na sua narrativa, é mais claro e incisivo e contundente do que os outros evangelistas. Ele diz que Jesus agora está cheio do Espírito Santo de Deus. Há plenitude do Espírito Santo de Deus em Jesus, e é exatamente nesta condição, extremamente fortalecido na sua alma, no seu espírito, e em todas as condições possíveis para qualquer confronto espiritual, é que diz a Bíblia que o próprio Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. E ali Jesus permanece 40 dias e 40 noites. E de uma maneira milagrosa, ele está nesse tempo todo jejuando e orando, se preparando espiritualmente ainda mais para os anos de ministério que viriam a seguir, quando ele deveria pregar a mensagem do reino, deveria falar acerca do Pai, deveria falar sobre a salvação, a eternidade do céu e do inferno, ele deveria expulsar os demônios, ele deveria curar, fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Então Jesus decide que ele vai começar com 40 dias de jejum e de oração. Um fato interessante, que Jesus, ele vai para o Monte Horebe, ou as proximidades dele, e isto para os judeus era extremamente importante, porque colocou Jesus em pé de igualdade com os dois nomes mais fortes de toda a história do judaísmo, Moisés e Elias, que jejuaram e oraram exatamente no mesmo lugar. Então Jesus, quando vai para o deserto jejuar e orar, ele estava dizendo para os judeus, para o povo, para a nação de Israel: aqui está um que na cultura religiosa de vocês é tão grande quanto aquele que para vocês é o maioral, Moisés e Elias. E no final desse tempo, Jesus está exausto, está cansado, está faminto. O inimigo se aproxima, crendo que haveria alguma brecha, alguma fraqueza em Jesus e que ele poderia vencê-lo. Ali no deserto, segundo o texto original em grego, Jesus foi ao mesmo tempo testado, Jesus foi ao mesmo tempo provado e Jesus foi ao mesmo tempo tentado. Há uma única palavra utilizada para estes três significados. Quando diz que Jesus é tentado, a mesma palavra também pode perfeitamente ser usada para Jesus foi testado, Jesus foi provado. Mas ali no deserto, ao contrário do povo de Israel, Jesus sai vitorioso. Porque o povo de Israel também foi levado para o deserto. O povo de Israel também foi levado para essa condição de intimidade com Deus. O povo de Israel também foi levado para o deserto para uma experiência de aproximação, de comunhão com Deus e de comunhão com o próprio povo de Deus. Mas no deserto Israel fracassou, falhou. E diferentemente de toda a nação de Israel, Jesus sai do deserto vitorioso. Israel, o povo, todo o povo, fracassou por causa da desobediência.
Mas Jesus sai vitorioso porque a sua decisão era firme de obedecer a Deus o Pai através da sua palavra. Jesus é tentado algumas vezes, tentado a satisfazer suas necessidades físicas, tentado a satisfazer suas necessidades emocionais, tentado a satisfazer suas necessidades espirituais. Satanás tenta Jesus no seu orgulho, no seu ego, na sua vaidade, etc. Mas todas as vezes Jesus se defende, Jesus ataca, Jesus se situa diante daquele inimigo, utilizando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras. E ele então vai dizer assim: está escrito, está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou de toda a palavra que procede de Deus. Está escrito que só a Deus você deve louvar, cultuar e adorar. Está escrito, está nas páginas das Escrituras Sagradas. Deus disse através dos profetas, está aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que você não deve tentar o Senhor seu Deus, seja Deus o Pai, ou naquele momento Ele, Deus, o Filho, Jesus. Está escrito nos pergaminhos, está escrito no papiros, está escrito nos rolos, nas Escrituras, porque Jesus sempre deu muita importância para as Escrituras, para a palavra de Deus. E se fosse nos nossos dias, era possível afirmar: Jesus sempre deu grande importância à Bíblia, a Bíblia Sagrada. Eu aprendo muito com esse texto, gosto muito desse texto. Há muitos detalhes aqui que são preciosíssimos. E nesta noite eu quero destacar pelo menos alguns deles, para falar sobre a eficácia da Bíblia, a eficácia da palavra de Deus, a eficácia das Escrituras, a eficácia da voz de Deus. E a primeira afirmação que eu desejo fazer nesta noite é exatamente esta: Jesus está ensinando nesse texto, quando ele é tentado no deserto, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ora, Jesus, o Messias, o Filho do Altíssimo, aquele que é desde o princípio, aquele que estava com Deus no início, quando o Senhor disse: haja luz, e houve luz, e tudo se fez. O próprio Deus. Jesus está ensinando que as Escrituras que ele cita para Satanás, a Bíblia, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Deus estava falando, e então Jesus está utilizando uma arma poderosíssima de duplo efeito naquela hora, porque ele, Jesus, estava falando, e porque as suas palavras eram as palavras do Pai. Era uma metralhadora giratória, disparando inúmeros projéteis por segundo. Haja Satanás para suportar uma arma tão poderosa assim? Porque como voz de Deus, a Bíblia é poderosa, irmãos. Como palavra de Deus, a Bíblia é extremamente poderosa. Como vimos na semana passada, a Bíblia é viva e é eficaz. Ela é viva e age e atua e faz e acontece como nenhum outro livro, como nenhuma outra literatura, nenhuma outra escritura em toda a história da humanidade houve, há e haverá. Então, para Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus. E para mim? E para você? Trata-se apenas de mais um livro? Trata-se apenas de mais um livro? Trata-se apenas de mais algumas páginas, algumas folhas com algumas frases, algumas histórias? Ou será que eu tenho aqui em minhas mãos a voz de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus? O que será que esse livro representa na minha vida? Qual a importância dele para mim? Quando algo é importante, quando algo tem valor, eu sigo, eu obedeço, eu reconheço a sua autoridade e permito que seja poderosa e eficaz e eficiente e faça diferença na minha vida. Caso contrário, lê-la por quê?
Meditar nela? Por que razão? Conhecer o que está escrito aqui? Não tem necessidade. E obedecer e praticar o que está escrito aqui? Que motivação eu tenho? Mas para Jesus, era importante citar a palavra de Deus, citar a Bíblia, citar as Escrituras Sagradas, porque ele sabia que Satanás estaria sendo derrotado pelo poder que há na palavra de Deus. Ela não é eficaz por acaso. Ela é eficaz porque é a voz de Deus ao meu coração, ao seu coração, ao coração de toda a gente, de toda a humanidade, e é a voz de Deus, inclusive para o inimigo, para Satanás, para o diabo. Jesus está ensinando neste texto a cada um de nós que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro comum, não é um livro qualquer. Pastor, mas os homens escreveram. Pastor, papel aceita tudo. A gente pode pegar uma caneta e escrever o que quiser, mas nesse caso aqui, os homens que escreveram cada palavra, cada frase, cada história deste texto foram homens usados pelo Senhor, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não tenho aqui palavra de homem algum ou de homens, mas eu tenho aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e é isso que Jesus nos ensina aqui neste texto que temos lido e estamos estudando nesta noite. Mas não apenas isso, queridos, Jesus também está ensinando algo mais. Ele está ensinando, como já vimos sobejamente no culto hoje pela manhã, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, deve ter uma prioridade máxima, uma prioridade absoluta na nossa vida, e ela deve estar em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos da nossa vida, na nossa existência. Jesus está ensinando que a sua preocupação deve ser muito mais com a sua vida espiritual que qualquer outra coisa, seja a vida física, seja a vida material. Mais importante do que ter saúde física e bens materiais é a sua vida espiritual. E como também falamos um pouco hoje pela manhã, este texto contraria frontalmente a terrível teologia da prosperidade. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, sofreu dor, humilhação e deu a sua vida, o seu corpo foi partido e o seu sangue derramado sobre o madeiro no Calvário. Ele não o fez para que você ficasse rico, ficasse saudável, saradão, cheio de bens materiais e conquistasse o mundo, mas Ele o fez para que você fosse salvo e o seu nome fosse riscado do livro do inferno e fosse escrito no livro da vida. Para isso Jesus veio, para isso Jesus sofreu, para isso Jesus morreu, e por isso tem que ser prioridade na sua vida. Nada mais e ninguém mais. E Jesus está ensinando para Satanás. Diz para ele: só ao Senhor você deve adorar. Você não deve tentar a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sua prioridade não deve ser o mundo, as coisas do mundo, os bens materiais, a sua saúde física ou qualquer outra coisa, mas a sua prioridade máxima, a sua prioridade, aquilo que deve estar em primeiro lugar, número 1 na sua vida, é Deus. E um relacionamento com Deus acontecerá através da sua palavra. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio e medito na Bíblia, Deus fala comigo. E então acontece um diálogo extraordinário e sobrenatural. O que adianta um corpo saudável e riqueza material com uma alma doente, quase à morte, e uma pobreza espiritual sem Deus, sem Cristo e sem salvação? É isso que Jesus nos ensina. Mas Jesus também, neste texto, no seu encontro, depois de 40 dias e noites jejuando e orando com Satanás, é que a palavra de Deus é digna de confiança. A voz de Deus é digna de confiança. Aquilo que Deus falou é digno de confiança. As Escrituras,
divinamente inspiradas. Jesus está ensinando que ele estava ali na dependência das promessas do Pai para a sua vida. Jesus está nos ensinando que ele estava ali na dependência das providências do Pai para a sua vida. Jesus estava ali certo de que ele não estava sozinho, e de que ele não estava lutando sozinho, de que ele não estava enfrentando o inimigo sozinho, de que ele não estava diante daquela tentação, daquela provação sozinho, de que ele não estava diante do problema sozinho, não. Quando ele cita a voz de Deus, quando ele cita a palavra de Deus, quando ele cita as Escrituras Sagradas, quando ele cita a Bíblia, ele está dizendo assim: eu confio no que está escrito aqui, e eu sei que é verdadeiro, e que é capaz de me tirar de toda e qualquer enrascada, inclusive você, Satanás. Você confia na sua Bíblia? Você confia nas Escrituras Sagradas? Ah, pastor, então eu não vou me separar dela mais. Todos os lugares eu vou levar a minha Bíblia, eu vou colocá-la debaixo do braço, e eu vou colocá-la assim dentro da minha roupa, e eu vou colocar no meu celular, no tablet, e eu vou colocar a minha Bíblia dentro do carro, uma cópia lá dentro de casa, vou abrir no Salmo 91 e deixar na estante da sala, porque agora vai ser um amuleto, porque quando Satanás vier, então eu vou mostrar a Bíblia para ele. Não é isso! Jesus não tinha os pergaminhos, ele não tinha os papiros, ele não tinha esse papel na mão na hora para... espera aí um pouquinho que eu vou ver o que eu vou falar para você. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, está difícil, só um minuto, eu vou ver aqui um texto qualquer para citar. De preferência o Salmo 23, todo mundo sabe, então eu vou citar esse texto para você. Não! Mas como o salmista escreveu: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus cita a palavra, Jesus recita a palavra, Jesus tinha decorado a palavra, Jesus conhecia a palavra, Jesus tinha internalizado a palavra estava dentro dele, e ele era a palavra, e ele então se utiliza da palavra, e a palavra é eficaz, eficiente, instrumento poderoso, uma arma tremenda, e Jesus então se defende e ataca e vence. Santo, tão digno, eu me prostro a ti. Mais uma vez. Santo, Santo, poderoso, que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer, graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo, do início. Declarei. Santo, Santo, poderoso, que há de vir. Da glória, és tão digno, eu me prostro. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. De novo. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo, da honra, a honra, a glória pertencem a ti, o poder
teu nome em todo lugar. Tá bonito. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo, Deus és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo, Deus tu és. Santo, santo, Deus tu és. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.